Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rayane, professora de vocês de História, e estamos aqui para mais um encontro, para mais uma aula. Caneta, lápis, borracha, papel na mão. Vamos iniciar nossa aula com toda a atenção, ok? Vamos lá. Bem, meus amores, na aula de hoje, para iniciar, eu quero comentar com vocês a nossa avaliação. Espero que vocês tenham gostado, graças a Deus tivemos muitas notas boas. Espero que vocês tenham realmente gostado, mas vamos comentar, faço questão de comentar a nossa avaliação, porque se tiver ficado de repente alguma dúvida, a gente já acaba com essa dúvida agora mesmo, tá bom? Então vamos comentar? Primeira questão da nossa avaliação foi sobre o tema Formação do Brasil Colonial. Eu pedi que vocês marcassem apenas a alternativa falsa, né? Letra A. O Brasil colônia na história do Brasil é a época que compreende o período de 1530 a 1822. Perfeito. Né? No período de 1500 a 1530, os historiadores, os pesquisadores não consideram que o Brasil era colônia de Portugal. A colonização efetivamente se iniciou a partir de 1530, né? Até 1822. De 1500 até 1530, houve a exploração, né, muito forte, muito grande do pau-brasil. E de 1530 em diante, aí sim os historiadores consideram que o Brasil era realmente colônia de Portugal. B de bola. O Brasil colônia, na história do Brasil, é a época que compreende o período de 1822 até os dias atuais. Nossa! A letra B está errada, porque claro que nós não estamos mais no período colonial. C de casa. Este período do Brasil colonial começou quando o governo português enviou ao Brasil a primeira expedição colonizadora, chefiada por Martim Afonso de Souza. Perfeito. Foi durante esses anos que grande parte da extensão territorial que o Brasil tem hoje foi conquistada por meio de diversos conflitos com tamoios, tupinambás, espanhóis, holandeses, franceses, entre outros povos. Perfeito. Nós temos consciência que houve muitos conflitos aqui nessas terras, né, dos portugueses com os indígenas que aqui viviam, né, os povos nativos, e também com povos de outros países que queriam também explorar essas terras, como os espanhóis, holandeses, franceses. Então, existiu muito conflito? Com certeza. Mas nessa primeira questão eu pedi para vocês que fosse falso. E o que é falso aqui é a letra B de bola. Segunda questão, muito fácil. Apesar de terem sido representados de forma bastante romântica em alguns livros didáticos, contava com poucos recursos para se lançarem em sua aventura pelas matas. Muitas vezes utilizaram o mesmo armamento empregado pelos índios, que apresavam arco e flecha. Andavam descalços, com poucos equipamentos e trajes que tornassem a experiência mais confortável. De quem estamos falando? Jesuítas ou bandeirantes? Claro que estávamos falando nessa questão dos bandeirantes, né, meus amores? Os jesuítas eram padres que vieram da Europa para cá para evangelizar os indígenas, trazendo a religião católica para eles. E os bandeirantes? Bandeirantes, né? Nós estudamos isso, eles saíam lá do estado de São Paulo para o interior do Brasil, buscando o quê? Indígenas para aprisionar e escravizar, buscando escravos fugitivos, buscando, é claro, ouro, pedras preciosas, ok? Então, nessa segunda questão, com certeza estamos falando dos bandeirantes. Letra B de bola. Terceira questão. As expedições, chamadas de entradas e bandeiras, tinham como objetivo a procura de riquezas, a caça ao índio para escravizá-lo e vendê-lo no litoral. O papel histórico das entradas e bandeiras pode ser assim resumido. Temos aqui duas alternativas. Letra A. Qual era o papel histórico das entradas e das bandeiras que nós estudamos tanto nesses últimos dias? O movimento das entradas e bandeiras, também chamado de sertanista,
teve como principal objetivo desbravar o interior ainda pouco conhecido e pouco explorado do Brasil. Esse movimento foi fundamental para o desenvolvimento da mineração no século XVIII. Perfeita, alternativa perfeita. Mas vamos ver o que diz a letra B de bola. Contribuíram para a implantação de uma nova política colonizadora, aproximando índios e colonos. Nada a ver essa letra B, né? Então, letra A está perfeita. Quarta questão. Sobre o início da colonização portuguesa no Brasil, no chamado período pré-colonial, que é esse período de 1500 até 1530, assinale somente o que for verdadeiro. A de amor. Nos primeiros 30 anos da colonização, observamos que os portugueses limitaram-se a enviar expedições de reconhecimento e proteção ao litoral brasileiro. Sob o ponto de vista econômico, a extração do pau-brasil era realizada através da mão de obra voluntária dos índios que recebiam pequenas mercadorias pelo serviço prestado, que é o que nós chamamos de escambo. Meus amores, a letra A está perfeita, né? Nós comentamos sobre isso nas nossas aulas, que nesse primeiro momento, nesse primeiro contato dos indígenas com os portugueses, foi um contato bastante amigável, de curiosidade de ambos os lados, né? E os indígenas, eles faziam esse trabalho de maneira voluntária e ganhavam objetos sem nenhum valor para os europeus, mas objetos que eram muito interessantes para os indígenas. Um espelho, por exemplo, faca, tá bom? Então a letra A está correta, mas vamos ver o que diz a letra B. Cultivo da cana-de-açúcar, cultivo do café, exploração do látex, surgimento de várias ferrovias e indústrias têxteis no período pré-colonial de 1500 a 1530. Completamente errada a letra B, né? Então a letra A de amor é que está correta. Quinta questão, sobre a resistência indígena, né? Que nós estudamos que os indígenas, eles resistiram muito a essa tentativa de escravizá-los. Então vamos ver aqui, eu estou pedindo aqui para vocês o que fosse falso. O que está falso aqui? Vamos ler com atenção. Letra A de amor. A escravidão indígena foi a primeira tentativa da coroa portuguesa de explorar a mão de obra no Brasil. Certo, perfeito. Os portugueses encontraram inúmeras dificuldades em capturar esses indígenas. Perfeito. Além destes conhecerem muito bem o território, os padres jesuítas tornaram-se empecilhos para a escravidão, porque eles defendiam que os índios deveriam ser catequizados e não escravizados. A letra A está perfeitinha. B de bola. A coroa só autorizava a escravidão indígena por meio da guerra justa. Com a vinda dos negros africanos para o trabalho escravo, e tendo-se em vista a lucratividade do tráfico negreiro, a escravidão indígena foi sendo deixada de lado. Ok. Letra C de casa. Os portugueses não encontraram dificuldades em capturar indígenas para a escravidão. Mesmo com a vinda dos negros africanos para o trabalho escravo, a escravidão indígena não foi deixada de lado de forma alguma. Eita, que a letra C está errada, hein? Os portugueses encontraram, sim, dificuldades para capturar os indígenas. E quando se iniciou essa vinda dos negros africanos para cá, a escravidão indígena foi, sim, sendo deixada de lado. Tá bom? Aos poucos. Sexta questão. Foram expedições que saíam da capitania de São Paulo em direção ao sertão brasileiro. Eles foram os primeiros a encontrarem ouro à margem dos rios. Essas expedições tiveram como objetivo, além da procura pelo ouro, a captura de indígenas para trabalharem nas lavouras paulistas. Estamos falando de entradas ou de bandeiras? Certamente que estamos falando de bandeiras. Letra B de bola.
As bandeiras eram expedições financiadas por particulares que saíam lá de São Paulo para o interior do Brasil. E as entradas eram expedições financiadas por Portugal e saíam do litoral do Brasil para o interior do Brasil. Então, a sexta questão, a resposta correta é a letra B de bola. Muito bem, encerramos aqui os comentários acerca da nossa avaliação. Foram 6 questões, valendo 6 pontos. E os 4 pontos restantes é para o aluno que tem participação nas aulas, que entrega as atividades, que participa, que interage no grupo do WhatsApp. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando agora, quero corrigir com vocês rapidamente a atividade que eu passei na quinta-feira. Professora, mas quinta-feira nós tivemos avaliação, professora, você passou a atividade? Passei, meus amores, porque na quinta-feira vocês também tiveram aula da TV. Então, se vocês tiveram a aula da TV, mesmo sendo dia de avaliação, então eu passei essa atividade para a gente reforçar o conteúdo, tá bom? Vamos corrigir? Primeira questão. Sobre o domínio comercial e marítimo europeu, mercantilismo. Tema da aula de hoje, 12 de novembro. Assinale com X apenas o que for verdadeiro. O que for falso, não. Letra A. A partir do século XV, período que vai de 1401 até 1500, sob a liderança de portugueses e espanhóis, os europeus começaram um processo de intensa globalização, a chamada expansão marítima. Esse fato também ficou conhecido como as grandes navegações. A letra A está perfeitinha. Quando a gente lembrar das grandes navegações, sempre nós iremos lembrar de 2 países que se destacaram, Portugal e Espanha, tá? Portugal foi pioneiro nesse período das grandes navegações. E a Espanha também teve um importante papel, ok? Letra A verdadeira, vamos para a letra B de bola. As grandes navegações tinham como principais objetivos a obtenção de riquezas, tanto pela exploração da terra, quanto pela submissão de outros seres humanos ao trabalho escravo, pela pretensão de expansão territorial, pela difusão do cristianismo para outras civilizações e também pelo desejo de aventura e pela tentativa de superar os perigos do mar. Então, a letra B está perfeita. C de casa. A partir do século XVIII, que é o período que vai de 1701 até 1800, sob a liderança de portugueses e espanhóis, os europeus começam um processo de intensa globalização, a chamada expansão marítima. Esse fato também ficou conhecido como as grandes navegações. Perfeitinho. Letra D de dado. Desde a Idade Média, a Igreja Católica era detentora de enormes poderes políticos e espirituais. Portanto, a Igreja disseminava teorias sobre as coisas naturais, humanas e espirituais para exercer prontamente o seu poder. Ok. Letra E de escola. Geralmente, aqueles que contrariavam as teorias teocêntricas, Deus no centro, teocêntricas da igreja sofriam sérias perseguições. Além do mais, o catolicismo exercia a proibição e a censura de certos livros, principalmente dos filósofos da antiguidade, Platão, Sócrates, Aristóteles. A letra E está ok. Letra F. Essa situação somente começou a mudar com o advento do renascimento urbano e comercial, permitindo outras possibilidades de leituras do mundo, das coisas naturais, humanas e espirituais. Sendo assim, Dom Henrique iniciou em Sagres um local de estudo, que reuniu navegadores, cartógrafos, cosmógrafos e outras pessoas curiosas pelas viagens marítimas. A letra F também está ok. Letra G. Além de superar os perigos reais, aquele que era real, que realmente existia,
né, as tempestades, as danificações das embarcações, as doenças, a fome, a sede. Os navegadores, pela mentalidade medieval, né, daquele período, aquela imposição da Igreja Católica, eles ainda tinham que superar os medos imaginários, ou seja, aquele que não era real, que não existia na verdade. Por exemplo, os monstros marinhos, né? Então eles tinham que superar esse medo. Letra G está verdadeira. Letra H. Acreditamos que a presença dos medos imaginários existiu, mas as inovações técnicas e tecnológicas propiciaram outro olhar para as navegações, permitindo assim a expansão marítima europeia. Perfeitinha também. Letra I. Além de superar os perigos reais, os navegadores, pela mentalidade moderna, ainda tinham que superar os medos imaginários. A letra I está errada, né, meus amores? Porque eu coloquei aqui mentalidade moderna. Não, mentalidade lá da Idade Média. A letra I está errada. Meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no nosso grupo do WhatsApp para a gente estar interagindo e tirando possíveis dúvidas. Um forte abraço, um beijo no coração e vamos agora lá para o nosso grupo do WhatsApp para a gente estar interagindo, ok? Um beijinho, bye bye!